Bom, nós vamos conversar um pouquinho nessa aula e na seguinte sobre a certidão de tempo de contribuição. Vejam vocês o seguinte, vocês estão estudando para o concurso, alguns já são servidores, outros trabalham na iniciativa privada, outros estão apenas estudando. Vejam, então vamos pegar aqui o caso daquele que está apenas estudando e que resolveu, enquanto estuda, enquanto está nessa vida de concurseiro, pagar as contribuições previdenciárias ao regime geral na condição de facultativo. Então, você está estudando, paga um ano é alguma coisa, suas contribuições como facultativo. Passa no concurso, entra no Serviço Público Federal na condição de servidor efetivo. Vejam, os servidores efetivos, no âmbito do governo federal, eles são amparados por regime próprio de previdência. Você vai querer levar aquele ano e meio que você contribuiu enquanto facultativo para contar juntamente com o tempo de contribuição para o regime próprio, para juntando tudo, chegar aos 30, 35 anos necessários para você se aposentar. Como é que você faz para poder trazer este ano e meio que você contribuiu para o regime geral como facultativo para o regime próprio de previdência social dos servidores federais? Você vai se dirigir ao INSS e vai solicitar ao INSS que emita uma certidão de tempo de contribuição, tá? Ali certificando que você contribuiu durante, tá? X dias, né? Aqueles 18 meses, né, que você contribuiu enquanto facultativo, vão ser convertidos no sentido de você contar, né, em meses, tá? Anos, meses, dias, o seu tempo de contribuição. E por que está sendo emitida aí pelo INSS uma certidão de tempo de contribuição? Porque o servidor entrou lá no seu cadastro, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e verificou que mês após mês, durante aqueles 18 meses, você efetuou sua contribuição enquanto facultativo, tá? Então, sai uma certidão de tempo de contribuição, dizendo que você contribuiu durante aquele período, tá? Mensurado em anos, meses e dias. Muito bem. Vejam vocês o seguinte. Quando o INSS emite uma certidão de tempo de contribuição, que entrega na sua mão e você vai levar para apresentar lá no órgão público onde você está trabalhando agora, de modo a poder, né, averbar aquele tempo de contribuição no âmbito do regime geral, do regime próprio onde você está agora. O que você vai fazer? Você vai levar essa certidão do INSS lá para o seu trabalho, lá para o seu serviço, né, novo, e aí vai ser feita a averbação. Porque se acontecesse o contrário, ou seja, se um servidor público, amparado pelo regime próprio de servidores federais, passasse a exercer atividade na iniciativa privada, saísse do serviço público, fosse para a iniciativa privada e trouxesse uma certidão, tá? No outro sentido, do serviço público para o INSS iria receber essa certidão para contar esse tempo de contribuição. Estou tentando mostrar para vocês que a certidão ela é emitida num contexto onde se dará a contagem recíproca do tempo de contribuição. O INSS emite uma certidão que o Serviço Público Federal recebe, averba aquele tempo e junta com o tempo de contribuição no regime próprio para a futura aposentadoria, tá? A Receita Federal, a Superintendência Regional do Trabalho, emite uma certidão para ali certificar que um dado servidor trabalhou naquele local por 5 anos, agora vai trabalhar na iniciativa privada, está levando uma certidão para o INSS para aproveitar o período de contribuição no regime próprio junto ao regime geral, ou seja, é um caminho de mão dupla. O regime geral conta o tempo de contribuição no próprio, o próprio conta o tempo de contribuição no regime geral. Tá? Essa contagem recíproca determina depois que os regimes se compensem financeiramente, tendo em vista o tempo que migra de um regime para outro, devidamente certificado na certidão de tempo de contribuição. Então, é nesse contexto que a gente vai apresentar algumas disposições, tá? Então, nós vamos agora para o regulamento,
conversar sobre a certidão de tempo de contribuição e suas particularidades. Vamos lá. Então, no artigo 125, tá, você tem uma disposição que diz o seguinte: para efeito de contagem recíproca, a contagem recíproca, então, vai ser feita assim, entre regime geral e regime próprio de previdência social. Então, aquele concurseiro que contribuiu como facultativo durante 18 meses para o regime geral, vai obter do INSS uma certidão, leva essa certidão para o serviço público para averbar esse tempo, no sentido de que o tempo certificado seja usado agora no regime próprio. Ou seja, quando ele for se aposentar, o somatório das contribuições vai ser o seguinte: 18 meses de contribuição no regime geral, mais, né, aqui 18 meses dá 1 ano e meio, mais o total de 33 anos e 6 meses de contribuição no regime próprio. Então, 1 ano e meio aqui no regime geral, não é isso? RGPS. 33 anos e 6 meses no regime próprio. Então, esses 18 meses serão levados, tá, através dessa certidão para o regime próprio. Então, para efeito de contagem recíproca, tá, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social compensar-se-ão financeiramente, é assegurado o cômputo do tempo de contribuição na administração pública para fins de concessão de benefícios previstos no regime geral de previdência social, inclusive de aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional. Então, quando se traz tempo de contribuição na administração pública, devidamente certificado, para o INSS vai aceitar contar esse tempo de contribuição para somá-lo com o tempo de contribuição feita ao regime geral e para concessão de benefícios pelo regime geral. Então, se traz tempo da administração pública para o regime geral, junta-se o tempo de contribuição feito ao próprio e ao geral para compor o necessário para a obtenção de um benefício no regime geral. E também, tá, é assegurado, tá, que o INSS aqui ele vai emitir uma certidão de tempo de contribuição para utilização no serviço público, tá? Então, veja só, vamos ler o caput. Para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes regimes, né, sistemas de previdência compensassem financeiramente, é assegurado o cômputo do tempo de contribuição na administração pública para a concessão de benefício do regime geral. E é assegurado, para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição pelo INSS, para utilização no serviço público, o cômputo do tempo de contribuição na atividade privada, rural ou urbana, observado o disposto nesses artigos aí que nós vamos depois apresentar para vocês. Eles estarão todos adiante aí nos slides. Então, o que acontece? Eu posso, tá, para efeito de contagem recíproca, com, né, consequente, na verdade, compensação financeira, eu posso computar tempo de contribuição na administração pública no regime geral e o INSS pode emitir uma certidão de tempo de contribuição que vai ser utilizada lá no serviço público. E nessa certidão vai ser incluído tempo de contribuição na atividade privada, tá, rural e urbana. E essas ressalvas que são feitas aí, com referência a outros dispositivos, é que nos casos de atividade rural, você vai exigir aí as contribuições, tá, efetuadas. E vamos ver como é que funciona aí nas atividades urbanas. Vamos lá. Contagem recíproca do tempo de contribuição. Então, para fins de concessão de benefícios do regulamento, né, que seria no âmbito do regime geral, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural antes de novembro de 91 será reconhecido desde que devidamente comprovado. Então, vejam só, existe a possibilidade de um trabalhador rural se aposentar por tempo de contribuição no regime geral. Tá? Então, um indivíduo que é
trabalhador rural, depois passa a exercer outra atividade, quer se aposentar no regime geral, o tempo de serviço até novembro de 91 vai ser utilizado como se tempo de contribuição fosse. Então, o indivíduo que era trabalhador rural até 91, depois ele passa a exercer outra atividade, né, e contribui nessa outra atividade. Então, ele vai ter duas situações na vida dele: tempo de serviço rural até 11 de 91 e tempo em outra atividade onde ele contribuiu em um momento posterior. O tempo de serviço até 11 de 91, se ele vai se aposentar no regime geral, esse tempo de serviço vai ser considerado como se tempo de contribuição fosse. Agora, quando se trata de uma situação onde esse trabalhador rural, que tem esse tempo de serviço rural até 11 de 91, ele passa num concurso público, passa a ser amparado por regime próprio e ele quer uma certidão desse tempo que ele exerceu atividade rural. Vejam que o INSS não emite mais certidão de tempo de serviço. Então, esse indivíduo que teve 2 anos, 3 anos de serviço rural até novembro de 91 e que deseja levar para o serviço público para contar lá no âmbito do regime próprio esses 2 anos de serviço rural, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que indenizar as contribuições relativas a esses 2 anos. Senão, ele não leva a certidão de tempo de contribuição para o regime próprio que o ampara agora. Uma situação é esse indivíduo continuar no regime geral e querer contar tempo de serviço rural até 11 de 91 para compor os 30 ou 35 anos, né, de tempo de contribuição para se aposentar no regime geral. Ele traz o tempo de serviço até 11 de 91, se ele vai se aposentar no regime geral, como se tempo de contribuição fosse. Mas se esse indivíduo quer contar esse tempo para outro regime que não o regime geral, vão funcionar as regras da contagem recíproca. Esse indivíduo vai ter que indenizar as contribuições relativas àqueles 2 anos que ele exerceu atividade rural até 91, de modo a só então conseguir sua certidão de tempo de contribuição, ok? É o que diz o parágrafo único. Para fins de contagem recíproca, se é para levar o tempo do regime geral para outro, para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço a que se refere o caput desse trabalhador rural até novembro de 91 será reconhecido mediante a indenização das contribuições. Nós vamos ter oportunidade de examinar esse artigo 216, que trata da indenização de contribuições. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Então, vamos lá. O artigo 216 diz o seguinte, que essa indenização relativa a exercício de atividade remunerada para fins de contagem recíproca correspondente a período de filiação obrigatória ou não, na forma do inciso 4 do artigo 127, a base de incidência será a remuneração da data do requerimento sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência a que estiver vinculado o interessado, observados os limites a que se refere o artigo 214. Então, vamos abrir aqui uma telinha em branco, tá? Nós vamos abrir uma telinha em branco para mostrar para vocês aquele nosso amigo. Lembram dele? Ele tem 2 anos de serviço rural, tá? Isso até, vamos dizer que fosse novembro de 91. Se ele fosse aposentar no regime geral, ele iria pleitear a contagem desses 2 anos de serviço rural, tá? Como se tempo de contribuição fosse, ok? Mas acontece o seguinte, vamos botar aqui uma situação, ele trabalhou 2 anos como rural, trabalhou 5 anos como empregado de uma empresa. Vamos aumentar a história aqui do nosso amigo. Contribuindo esses 5 anos para o regime geral. Aí ele fez um concurso e ele passou, tá, para um cargo na prefeitura. Ele passa a ser, vamos colocar aqui, servidor, vamos apagar aqui. Ele passa a ser
servidor público efetivo lá no município dele, e a partir do momento em que ele passa, tá? Esse momento aqui em diante, tá? Ele passa a ser protegido por regime próprio. Então, ele já começa a trabalhar aqui enquanto servidor, ele vai para este cargo, né? Já tendo 2 anos de serviço rural e 5 anos como empregado, né? Contribuindo para o regime geral. Só que será que ele pode levar esses 5 anos para o próprio? Eu digo a vocês que esse aqui vai tranquilamente ser certificado, porque, enfim, foram 5 anos de efetivo tempo de contribuição. Mas a interrogação diz respeito a esses 2 anos. Ele quer levar esses 2 anos que ele trabalhou como rural, tá? Até novembro de 91, para contar lá no regime próprio. O que ele vai ter que fazer para contar? Ele vai ter que fazer as contribuições. Ele vai ter que indenizar as contribuições relativas a esses 2 anos de serviço rural. O que é que ele vai pagar relativamente a esse período de 2 anos? Ele vai verificar qual é a remuneração que ele tem neste cargo dele de servidor, e sobre essa remuneração ele vai aplicar a contribuição de 20%. Cada mês desses 2 anos aqui que ele quer indenizar para poder contar, ele vai ter que pagar 20% sobre a remuneração dele enquanto servidor hoje, pagas as contribuições relativas a esses 2 anos, o INSS vai emitir uma certidão, tá? Relativa a esses 2 anos, juntando com esses 5 anos, 7 anos de tempo de contribuição para ele levar para o regime próprio. Na aula seguinte, nós vamos continuar a conversar sobre essa questão do tempo de contribuição, da contagem recíproca. Até lá, gente!